comentar tem que ser algo tipo assim, nossa, tô passando por isso. Realmente só que tem muita identificação e que faz muito sentido. Então a nossa bolha, ninguém compartilha ninguém. Ninguém divulga ninguém. Ninguém patrocina ninguém. Só que eu entendi que se eu sou um bom mestre, um bom recrutador, até o porco ele vira mestre na minha vida. Seja bem-vindo ao Pode Comprar, o podcast que demorou para sair do forno, mas saiu. Agora foi. Agora foi. Estamos com um convidado muito especial aqui hoje, mas antes de falar do convidado, eu quero te falar. Esse é o podcast que vai te aproximar de conexões poderosas, vai transformar a sua mentalidade. A promessa é braba, hein? A promessa é braba. E ainda, deixa eu te falar, vai te ajudar e ensinar a conquistar o seu patrimônio de forma inteligente. E aí, Lucas? Exato. Bora. E aqui a gente fala sobre esporte para saúde, mentalidade, network, ambiência, sobre alavancagem patrimonial e hoje a gente tem um convidado muito mais do que especial, né? Não. O currículo dele é extenso, tanto que eu vou usar até aqui a minha colinha, tá? Deixa eu te falar. Estamos com o Túlio Witt. Eu conheci ele há alguns anos. Tivemos uma oportunidade de fazer uma mentoria juntos, né? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Uma honra estar aqui. Obrigado, meus amigos, pelo convite. Espero que a gente possa multiplicar para o povo que vai assistir aí. Com certeza. E para você que ainda não conhece, que eu acho difícil, mas vou te apresentar. Olha só. Ele é responsável por transformar carreiras e negócios com inteligência digital e marketing de alto impacto. CEO do Grupo Uriá e da Alchemy X Global. Falei direitinho? Ó, tá vendo? Eu treinei, né? O inglês tá bom. Entendi. E olha só, ele comanda projetos que revelam os bastidores de sucesso por trás de grandes marcas e influenciadores. Suas estratégias geraram mais de... Prepara, anota aí, que é muito número, hein? 2 bilhões de visualizações na internet. Caraca. Impulsionando personalidades e empresas ao topo. Ele esteve por trás de construção e posicionamento de mais de 2.500 empresários e marcas de alto nível. Eu vou dar uma resumida aqui que é extensa, vou deixar você se apresentar. Mas olha só, ele tem parcerias com grandes empresas e veículos como Record, SBT, Rádio Extra e alcança tendências através do Twitter. Mandei bem no inglês agora, hein? Agora é X. Agora é verdade. Quero que você se apresente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para quem não me conhece, sou o Túlio Witt. Antes desse gabarito todo, eu sou o filho da Dona Carla e filho do senhor Ypsilander, que são meus pais e meus pastores. E hoje o Túlio é alquimia. Alquimia é transformação, é devolver o valor que foi tirado das pessoas e fazer com que elas enxerguem que elas podem ser muito mais do que elas são hoje, através do poder do conhecimento e do poder do digital. É isso aí, parabéns, seja bem-vindo. Parabéns. Ó, antes da gente entrar no tema principal, eu quero que você conte um pouquinho da sua história relacionada a priori. Pode falar do Túlio, até para as pessoas te conhecerem como pessoa, mas eu acho muito interessante que na época que eu te conheci, falava assim, esse é o cara aqui das conexões. Tanto que a gente chegou até a fazer uma reunião, era no escritório de quem? Do Fonseca, acho, foi não? Não, a gente se encontrou em algum lugar, você falou, Maíra, vamos fazer uma reunião e voltar e era o escritório de algum player que a gente foi lá e se encontrou. Nossa. E aí você tava lá para fazer algumas conexões, ou seja, você é o cara das conexões, além do marketing, né? Então eu quero saber, assim, como que você começou, se você puder compartilhar, nossa, eu utilizo X estratégia, porque o pessoal, Túlio, eu acho que na hora de eu fazer uma conexão, é assim, vou lá e tiro uma foto, nossa, me conectei com o Túlio. Fiz um network. Fiz um network, né, que é a palavra do momento. Você só foi fã, né? Puder trazer um pouquinho disso pra gente? Eu sempre odiei quando falava Túlio Conexão. Vou ter que ser sincero. Porque eu sei como que isso tá tão vulgar ultimamente no mercado digital, né? E as pessoas, né, elas usam esse título para apenas se conectar para honra própria, para poder ter benefício próprio e ter uma coroa na cabeça dela. Eu nunca quis isso, né? Hoje as conexões, os network, as pessoas que eu tenho na minha lista de contatos são pessoas que realmente se conectaram com o Túlio Coração. Top. Né? E começaram alguns pelos negócios e a gente foi amplificando, né? Atravessando as bolhas, a bolha estratégica, a bolha necessária, até chegarmos à bolha íntima, né? Hoje o poder que eu entendo sobre conectar pessoas está na verdade. Hoje não se conecta mais sem a verdade. Antigamente a gente conseguia usar artifícios que era do mundo ideal, que são do mundo ideal, que é de controle de percepção, para fazer com que as pessoas se identificassem com algo que eu não sou, porque ela não tinha como buscar.
Sim. Ela não tinha acesso à verdadeira história, o nosso histórico, as nossas referências. Hoje está muito fácil de você encontrar. Hoje você pode perguntar para alguma pessoa que você tem um amigo em comum e a pessoa te entrega um relatório daquela pessoa. Você começa a pesquisar, a internet te conta muitas coisas, né? Então hoje não tem como mais você mentir sobre quem você é. E quando a pessoa mente, rapidamente é descoberta. Então a melhor forma de se conectar com alguém é com a verdade. Sim. Porque a verdade, ela transfere luz. E se ela transfere luz, gera o famoso match, né? Dá um match ali e acontece. Né? E existem sim hoje artifícios que facilitam esse caminho, que é acessos, que é o que eu tenho, dinheiro e pessoas bonitas. A beleza hoje importa, né? Não sei se você já teve experiência assim de estar num lugar com uma pessoa que é mais bonita que você, eu já tive isso, e essa pessoa receber muito mais atenção porque ela é mais bonita. Isso acontece, principalmente quando você tem acesso e dinheiro tudo no combo, no mesmo pacote. Boa. Então são coisas que fazem parte do que as mentes foram treinadas hoje para poder compreender nível Brasil e talvez nível mundo. Entender que nós somos superficiais, nós somos uma geração rasa. Ontem eu estava dando uma palestra, eu falei que é a geração mais emburrecida que existe. Que é a geração que se percebe pela superficialidade, porque eles foi treinado durante tantos anos a nunca identificar valores e apenas etiquetas. Né? É a etiqueta que está no nosso corpo. Onde o carro importa, onde o que você faz importa, o quão conhecido. Claro que já entrei em vários ambientes com pessoas muito mais bonitas, não é tão difícil, mas o que eu reparo, não é nem em questão a beleza, mas de repente a importância do cargo, ou pela pessoa ser mais conhecida, então de repente, ou até mesmo com a gente, a pessoa, isso que minha rede social nem é tão grande assim, mas a pessoa ter uma tratativa comigo, aí depois que, por algum motivo, acabou achando minha rede social, mudar completamente o tratamento. Você até comentou, né? Num treinamento que você foi. Aconteceu isso. E isso que o Túlio falou, é exatamente isso, que as pessoas são superficiais. Não vou falar que as pessoas são superficiais, mas muitas pessoas estão superficiais. E elas começam a... Será que essa pessoa ela consegue me levar para um próximo nível? Né? Então, ela olha para você como se fosse um trampolim. Recompensa imediata, né? Exatamente. As pessoas são desesperadas. E aí ela não quer acessar o seu coração. Então, será que ele consegue me conectar? Qual que é a importância? Qual que é a relevância? Qual que é a influência dessa pessoa? Né? E aí deixa de acessar o coração e entrar na bolha íntima, que é isso. Até uma pergunta bem comum que a gente recebe quando a gente tem um grupo de mentorias para profissionais do mercado de consórcio. Sim. E tem o time que vende também. Então, o que a gente entendeu dentro do nosso negócio? A gente implementa algo dentro do nosso negócio, porque eu tenho certeza que você começou a criar as conexões, não no intuito de ensinar isso. Não. Tanto que você falou, hoje eu treino mentores. Mas não era assim antes, né? Mudou completamente o posicionamento. E aí, olha que interessante, as perguntas que a gente mais recebe dentro da mentoria é: como que eu faço para me conectar e vender pro cara? Eu falo, não, peraí, você vai primeiro conhecer a pessoa, você não vai chegar, oi Túlio, eu tenho interesse em contratar um consórcio, um financiamento, não sei, uma solução financeira. Não, ou você, oi, eu quero me conectar porque eu gero conexões, eu posso te apresentar pessoas, eu posso te colocar em X-Sites, eu posso te ensinar estratégias. Não, primeiro, oi, eu sou o Túlio. É o processo. O que você faz? Não é o Túlio se apresentando, é você... ser interessado e interessante antes de ser interesseiro. E eu nem gosto muito dessa palavra. Interesseiro, mas as pessoas normalmente elas são interesseiras primeiro, para depois querer saber o que você faz, de onde você é, se de repente o seu produto faz sentido ou não para aquela pessoa. Primeiro eu gero valor, depois eu saco, né? Exato. E o sacar é consequência. Então, é bem legal isso que a Maria tá falando, porque hoje eu tava prestando atenção sobre um amigo em comum, aonde desde quando a gente se conheceu, um fica focado em servir o outro. E aí eu sirvo, e às vezes chega cliente até nós e fala, cara, fulano de tal me recomendou você, eu nunca pedi isso pra ele. Entendeu? Não. Mas como a gente tá sempre focado em, tipo, cara, como que eu consigo ajudar fulano de tal? Sim. E é recíproco, né? Quando ele pensa em alguma coisa de crédito, de consórcio mais, ele fala, cara, vai lá, fala com o Lucas, vai lá, fala com a mãe. É a pessoa certa. Exatamente. Então é sobre isso. Túlio. É pela verdade, né? Fala um pouquinho pra gente aqui, quais são os parâmetros, o que as suas empresas hoje faz, quais que são os objetivos. Conta um pouquinho pra galera conhecer o seu trabalho aqui de forma profunda, né? Eu falo muito sobre o lado oculto da internet, o lado oculto das mídias sociais. Porque existe os grandes líderes das mídias sociais, que são aqueles que conseguem manipular as mentes. E eu explico em detalhes como que essa manipulação funciona em estado consciente e em estado inconsciente. Hoje no nosso mercado digital, o mercado dos players, isso é consciente.
a manipulação e o controle sobre as mentes é consciente. Mas no mercado artístico, no mercado dos influenciadores, é inconsciente. Por isso que no nosso mercado a gente encontra pessoas que têm conteúdo qualificado, conteúdo profundo, que sabe transferir essa profundidade dele para o público dele, para a audiência dele, e tem o seu ticket, o seu preço. E a gente vê do outro lado influenciadores que são superficiais, são Nutellas, né? Vamos dizer assim, que tem conteúdos que não levam a pessoa a lugar nenhum, são só humor. Ou até mesmo Né? a rotina do dia a dia, que a gente rotina. também acaba postando, mas Sim. é só aquilo. É como só se fosse aquilo. um Big Brother, Exato. mas dentro ali do Instagram. Exato. Aí na nossa mentoria eu explico como que é esse treinamento inconsciente, como os números influenciam dentro da cabeça das pessoas. Pela ciência, os números têm o mesmo efeito do álcool na cabeça. Ele é um inibidor do córtex pré-frontal. Então, quando o seu córtex está inibido, você pensa com o seu córtex visual, que é próximo do consciente, onde está 90% das suas memórias. E você acessa aquilo e leva você lá no passado, onde que você vai buscar seus hábitos, crenças, princípios e tudo aquilo que o influenciador ou o produtor de conteúdo comunicar, que seja para resolver algum problema que já estava instalado lá dentro ou para fazer você ter uma recompensa de algo que você busca, que é o desejo pela falta, rapidamente você se torna participante daquele lugar, porque aquilo se torna familiar. E o nosso cérebro não gosta do que é novo, ele gosta do que é familiar. Então é lógico. A internet nunca foi sobre nós, a internet é sobre o outro. O problema é que hoje a gente vive numa geração, principalmente nós qualificados, até fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês comentam, compartilham e curtem? Nossa. Ninguém. Hoje menos ainda. Muito pouco, por quê? O post tem que ser muito bom, algo que gera... Porque assim, eu tenho a seguinte visão. Como eu tô do lado do criador de conteúdo, aí eu vejo tanto hater comentando ali, gastando energia, e eu sei que isso entrega mais o conteúdo, eu não tenho vontade de hatear no post de alguém. Se eu vejo que a pessoa tá falando alguma besteira, eu nem comento para não entregar mais, né? Quando é algo para compartilhar, tem as métricas do Instagram que, dependendo do que você compartilha, lasca a sua entrega de conteúdo, né? Dependendo do que você vai compartilhar. E aí, você fala assim, isso daqui não vou. Agora, para comentar, tem que ser algo tipo assim, nossa, tô passando por isso. Realmente, só que tem muita identificação e que Sim. faz muito sentido. Mas esse pensamento é só porque a gente se sente qualificado demais. Então, a nossa bolha, ninguém compartilha ninguém. Ninguém divulga Exato. ninguém patrocina ninguém. Mas do outro lado a gente tem, eu dei até um exemplo na palestra da diferença do Carlinhos Maia e do Pablo Marçal. Pablo Marçal é o cara que mais treina pessoas e deixa as pessoas poderosas no mundo digital para fazer venda e fazer com que estado de consciência sobre determinados nichos seja despertado nas vidas das pessoas. O Carlinhos, ele pega uma pessoa anônima, que não é nada, e em um dia faz essa pessoa ganhar 1,5 milhão de seguidor, com um stories. Cara, Com um stories. Só comentário da pessoa. Só. Com um stories. Ele não precisa mais que isso. 24 horas ele faz assim, meus girassóis, vem aqui e segue. Vamos mostrar qual é o nosso poder. Em 24 horas, 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões estão seguindo aquele influenciador. Qual que é a diferença? Aqui, a gente vê um player que treina pessoas para poder levar treinamento. Mas se ele tem medo de dividir a audiência. Então ele não faz o apontamento. Vem cá, segue ele, acompanha. Não valida de verdade. E aqui a gente vê alguém que não treina, mas valida. E o que eu quero dizer com isso? A quantidade de pessoas que vão ter mais audiência do que nós, que não tem o conhecimento que a gente tem, é muito maior. Então, a população brasileira, ela está do jeito que está, porque os qualificados, eles não se promovem, mas os burros se promovem. Vamos dizer assim, vou usar uma colocação explícita. Eles se promovem entre si, eles comentam entre si, eles compartilham o outro, eles têm collab entre eles. Então ali eles têm milhões de pessoas colaborando com eles, inclusive páginas de fofoca. É ruim estar no negativo, mas quantas coisas boas que você fez que poderia ter saído de uma página e não sai, porque não tem promoção do nosso lado. A promoção está do lado de cá. Aí a gente vê a situação que está tanto do país quanto das mentes das pessoas que querem ter acesso a gente e a gente acha que isso é algo comum do país. Não, é porque os grandes ainda não qualificaram de verdade entre eles. Eles não se promoveram entre eles. A gente está deixando espaço para que o outro lado ele ganhe.
E qual que seria uma postura, por exemplo, desse player que está ensinando, usando não um player em específico, mas Sim. ele está ensinando e ele deveria se posicionar em relação ao compartilhamento? Qual que seria Multiplicar a autoridade em audiência das pessoas também, não só em conhecimento. Porque quanto mais eu multiplicar a audiência de alguém, essa pessoa vai trabalhar por mim também, principalmente se ela entrou dentro da minha cultura e unidade de linguagem, que é o que acontece dentro de qualquer ecossistema. A gente está aqui dentro de um ecossistema. A maioria das pessoas aqui se parece com o líder desse ecossistema. Se você for para do Paulo Vieira, as pessoas se parecem e falam como ele. Se você for para Lagoinha, se parecem com André Valadão, André Fernandes e Ana Paula. Se você for para o Marçal, se parece com ele. Então existe uma cultura, uma unidade de linguagem. Então não tem problema eu te multiplicar. Porque você é multiplicada minha. Não tem problema eu deixar você com mais audiência. Mais pessoas vão saber que eu fiz parte da sua história. Exatamente, porque você se parece comigo. O seu propósito se parece comigo. A sua cultura se parece comigo. Não é nada consciente sobre a história de verdade do que você é. A partir do momento que eu morrer, sua audiência acaba junto. Caraca, entendeu? Forte, hein? Então, essa multiplicação, ela vem acompanhada de responsabilidade, mas também ela vem acompanhada de egoísmo. Porque é egoísmo. Não vou compartilhar a audiência, ou não vou indicar tal curso, porque de repente a pessoa vai deixar de comprar aqui e vai comprar lá. Eu fiz parte de um evento, logo que eu comecei, que eu fui convidada, e lá atrás eu tinha vontade de fazer o meu próprio evento, isso antes de conhecer o Lucas, né? A gente hoje tem o nosso evento. E aí foi muito interessante que a hora que eu comecei a falar em fazer o meu próprio evento, porque dentro do evento que eu era parceira, investia junto, dava as ideias juntos, eu não tinha uma voz ali dentro, entendeu? Se o líder, a pessoa que teve a ideia de fazer o evento, que me chamou, não concordasse, rapidamente ele eliminava. Então eu falei, puxa, já que eu não posso fazer as coisas do jeito que eu acredito aqui dentro, eu vou fazer um pra levar as coisas que eu acredito, que eu já procrastinei demais. Isso. E aí, olha que doido, a partir do momento que eu falei, vou criar o meu evento, rapidamente o líder deu um jeito de me eliminar, que depois... a gente voltou. Aí eu fiquei sabendo que ele foi ligando pra um por um, entrando em contato. Acredito que ela não deva caminhar com a gente. É porque não combina com a cultura dele. Sim, você iria despertar outros. Sim, e aí olha que doido, zero ranço, porque eu sou grato que é um empurrão, né? Agora não faço mais parte desse, agora que eu tenho que tirar o meu do papel mesmo. Mas olha que interessante, é esse medo de que, puxa, não existem mercados diferentes, ou que as pessoas estão em momentos diferentes. Eu e o Lucas, a gente estava até conversando, puxa, vamos dar ingresso de tal evento para tal pessoas? Mesmo que seja do nosso ecossistema, porque se a pessoa crescer e prosperar através de outro grupo, amém, nunca vai faltar pra gente. Até porque a gente tem muita crença que não é só o que a gente faz, mas eu acredito assim, puxa, eu acredito em Deus, acredito em Cristo, então eu trabalho pra ele, ele trabalha pra mim, ele faz por mim, entende? E às vezes a gente fica olhando só no racional o que o nosso campo de visão alcança, né? E aí você entra numa questão de ego, porque, por exemplo, quantas pessoas já chegaram e falaram assim, cara, mas vocês treinam profissionais de consórcio para vender o produto que vocês vendem, então vocês estão criando concorrente, mas na verdade você não está criando concorrente, porque tem pessoas que vão se conectar com o Túlio, tem pessoas que vão se conectar com o Lucas, tem pessoas que vão se conectar com a Maíra, então cada um tem sua tribo, assim como tem as 12 tribos de Israel e todos com a mesma missão, todos no foco de Deus ali, não vou falar de Cristo, né, mas na linguagem deles não é Jesus, mas enfim, e é não discutir um com o outro, mas é entender que cada um tem uma tribo, então cada um vai ter uma conexão, é sobre isso. Sim. Só que as pessoas entram nessa noia igual você e você comentou aqui e colocaram, que é o quê? Acha que se for lá, eu vou perder. Eu tô dividindo, e na verdade, quanto mais você investe em pessoas, mais pessoas são abençoadas e mais Deus te abençoa. Tem uma técnica sobre isso que eu costumo dizer, que não existe substituição para mestres, desde que eles entendem que são mestres. Então não tem problema multiplicar ninguém. Não tem problema eu treinar ninguém para o meu mercado. Até porque eu não ensinei ele como controlar a percepção no mundo ideal. Ele conhece só o mundo real. O mundo real é aquilo que você passa para eles, a realidade de fazer um bom negócio, de achar um bom consórcio, de achar um bom cliente. Mas quando você vai para a internet, a gente está falando de controle de percepção, mundo ideal, ali é fantasia. Então você precisa trabalhar com a lógica das pessoas diferente do que você gosta, é fazer o que você não gosta e fazer além da perspectiva do que a pessoa que nunca teve visão sobre o seu mercado enxerga. Você treinou ela para poder ter um campo de visão, você tem 100 campos de visões aqui. Então não tem por que o mestre ter medo.
Exato. Não, É, e o a sua mestre- identidade é única, Túlio. Por É mais única. que você me compartilhe tudo que você usa de estratégia na rede social e tudo que você utiliza ali na parte real, eu não vou conseguir. Tudo tá em evolução. Então, Sim. passou um período, aquilo que você me ensinou faz sentido agora, aquilo que você não me ensinou já mudou, aquilo que você me ensinou já mudou. Isso. Então, eu não tenho a sua forma de pensar e olhar as coisas. Então, não pode ter esse receio de perder, porque tá tudo sempre em constante movimento, né? O É mundo isso. tem movimento. É isso, porque o seu conhecimento A com o meu conhecimento B se torna o C. Sim. Então, porque as minhas experiências, a minha visão de mundo, quando você traz isso, é muito doido, porque quando você tá assistindo, por exemplo, a galera agora tá assistindo esse podcast, enquanto vocês estiverem assistindo isso aqui, cada um vai ter uma percepção diferente, cada um vai dar um diferente, porque quando eu tô assistindo, eu falo, caraca, eu começo a contar pra Maíra, eu tenho muito isso, eu ouço o podcast ou eu estudo sobre alguém todos os eu dias. ouço um resumo depois que ele Aí vê eu o chego na podcast. Maíra e eu dou um resumo. Só que na minha cabeça eu sei que eu tô contando não da forma que o cara trouxe, mas eu já linko com a sabedoria, as experiências que eu tenho, eu já trago Faz pra um Maíra de uma remix. outra forma. Então é sobre isso. Sim. Ô, Bora. Túlio, quero fazer uma pergunta pra você, que é um ponto que eu reparo bastante quando eu vou num treinamento. Eu já tive momentos, e acredito que talvez tenham pessoas, talvez não, com certeza tenham pessoas que estão nesse momento, que ao invés de assistir o podcast focando no que precisa ajustar, eu já faço isso. Como se fosse uma massagem no ego. Sim. Eu faço isso que o Túlio falou. Eu faço isso. Só que eu fazia isso quando eu ia em treinamentos e muitas vezes eu deixava de aproveitar o treinamento, porque eu ficava assim, não acredito, eu venho aqui, eu já faço isso. Porque chega uma hora de tanto treinamento que você vai, Sim. e ainda dependendo da etapa do funil que tá naquele treinamento, é conteúdo muito básico. Então, eu foco quando eu vou num treinamento, independente se é topo, meio, fundo de funil, eu quero ver o que eu não tô fazendo. Se eu achar uma coisa que o Túlio Witt faz, que eu não faço, eu quero aprender. E eu gosto muito de aprender com os erros, né? Porque errar é humano, persistir... Não vou nem completar a frase, você aí de casa complementa, por favor. Tá? Mas assim, eu quero saber quais foram os erros do Túlio no início da jornada para compartilhar com o pessoal, porque... Puxa, a pessoa, a hora que ela passar por aquilo, fala, o Túlio passou por isso e foi assim que ele reverteu. Essa situação de apontar assim, isso aí eu já faço, eu já passei por isso, é porque lembra que eu falei aqui no início do que é familiar? Sim. O nosso cérebro tá sempre procurando que não precisa gastar energia. Alguma semelhança. Então não precisa gastar energia, não tem por que eu aprender, por mais que tenha algo novo no processo, faz O que parte. não necessariamente é bom, né? O que não é bom. Você tá indo pra um treinamento... E eu não sei você, mas eu saio exausta de alguns treinamentos. Porque é muita coisa pra absorver. Você foi falando ali, aí eu já fui aprendendo algumas coisas novas aqui com você. Minha cabeça já tava aqui, ó, indo. E aí você não sabe por que você tá exausto. Porque o cérebro, ele quer conter energia, né? Energia. E não aprender coisa nova. Exatamente. E os erros, acho que me levaram até onde eu estou é por conta de onde eu vim. Eu não sei se vocês nasceram de família rica, eu não nasci de família rica, né? Nossa, também não. E quando a gente não vem de um pai rico, de uma estrutura familiar que sabia lidar com dinheiro, a gente aprende no processo. E esse processo de nunca ter acesso ao dinheiro quer dizer que a gente nunca teve acesso ao conhecimento que leva até ele, que é negociação, que é parceiros de negócio, que é recrutamento, que é gestão. Então, durante muito tempo da minha vida, eu tive que aprender na prática a recrutar as pessoas certas, a fazer o sócio certo, a como ter gestão do meu dinheiro, a como fazer investimentos. Só que durante esse processo, pelo fato da minha influência e pelo fato, talvez, da influência de vocês, a gente erra com as pessoas que já estão no topo. E muitos dos que estão no topo não têm paciência para ensinar quem veio de baixo. Porque lembra do mundo ideal, do mundo real? O mundo real de uma pessoa que está no topo é não querer treinar. Eles treinam porque é ideal, porque dá ROI. Mas treinar por treinar, só porque você quer colocar a pessoa para trabalhar e que ela faça o negócio acontecer e ainda tô pagando, né? Eles querem pessoas prontas, né? Então, esse processo do Túlio até chegar nessa maturidade que eu tô hoje, foi errando com muita gente. Errando com muita gente poderosa, errando com muita gente que não tem poder nenhum. Porque eu precisei entender o que era ter essa gestão, tanto pessoal, emocional, quanto na parte de business, né? E ninguém nunca parou para poder treinar de verdade. E eu ando do lado dos maiores treinadores do Brasil. Só que para você ser treinado por eles, existe um ticket.
Existe algo, Sim. entendeu? Que você precisa se doar primeiro, né? Então não existe o treino no mundo real. O mundo real é o que a gente viveu no processo. Né? Eu até estico essa pergunta a vocês, né? Eu duvido que alguém de verdade treinou você sem vocês colocarem investimento. Não. Sim. Não aconteceu. Foi o processo. É o processo. Né? Porque todos que estão no topo, inclusive talvez a gente, não pare para poder treinar alguém que a gente enxergue ouro, mas a gente está focado no caixa porque a gente tem muita coisa para poder pagar. A não ser quando é do nosso time, mas chega alguém e você fala assim, até quando você vai responder uma simples pergunta por tempo, você é escasso. E a gente fala, puxa, nossa, a pessoa, para me treinar, eu vou ter que pagar. Mas imagina ela sair treinando todo mundo e ainda que não se doou, porque tem pessoas que você dá ouro, é pérola aos porcos que fala, né? Que você tá dando a pérola ali e a pessoa, é de graça, Eu não tinha tá muito dando esse valor. pensamento, amiga, muito esse pensamento. Só que eu entendi que se eu sou um bom mestre, um bom recrutador, até o porco ele vira mestre na minha mão. Caraca. Né? Forte. E quando eu tenho essa consciência que eu vou estar jogando pérola aos porcos, é que o seu valor, você não entende ele realmente. Você entende o preço que você tem. Porque quando você entende valor, quando você coloca aquela preciosidade na mão de alguém, ela tem que ser contaminada pela sua preciosidade, e não ao contrário. Se é ao contrário, essa pessoa tem poder sobre você. O porco tem poder sobre você. Então, eu tive essa metanoia na minha vida. Eu falei, até os porcos se tornarão mestres na minha mão. Porque se eles ouviram a voz de Jesus, quando Jesus deu o comando para eles, e eles tiveram que despencar de um barranco, quando eu der o comando para um porco, ele vai realmente entender o que é preciosidade e vai se tornar nobre na minha mão. Forte. Então eu preciso ter esse processo de conversão dentro de mim. Então não existe ninguém descartável para mim. E mesmo que essa pessoa descarte o meu conhecimento, não é sobre mim. É sobre o que eu deixei plantado lá dentro e vai florescer no momento certo, porque a minha terra está bem cultivada. E toda pessoa que não sabe reconhecer os suprimentos da terra de um mestre, quando se desconecta, a raiz fica exposta, então ela tem um tempo para morrer. Quando você arranca uma planta do chão, ela morre na mesma hora? Não. Não, ela tem um tempo. Então toda pessoa que trai o seu conhecimento, que traz sua confiança, ela está desconectando do suprimento da sua terra. Então ela fica exposta. Uma hora ela vai morrer. E a única forma dela ter vida de novo é se reconectando. Então ela volta. Ou seja, o caminho é eu entregar, independente se ela vai receber ou não. Até porque a fórmula é sua. Ou seja, colocar a semente. A semente tem que ser disseminada. É. Entendeu? Se a pessoa... Eu aprendi isso com um amigo, que isso é muito interessante. Eu lembro que ele me mandava um resumo de uma mentoria que a gente fazia. E ele me mandava toda semana. E eu tava em algumas outras mentorias. E às vezes eu não olhava aquela. E aí um dia eu falei assim, Lindão, vou te falar uma coisa. Na grande maioria das vezes eu não assisto, eu não vejo os resumos que você me manda. Ele falou assim, fica tranquilo, a minha tarefa é te passar. A sua tarefa é aplicar ou não. Mas a minha parte eu tô fazendo. E aquilo eu aprendi, eu até compartilhei com a Maíra, né? Eu falei assim, amor, a nossa tarefa é semear. Se a pessoa, você vai passar pro pessoal, você tá falando isso aqui, você precisa potencializar isso aqui. Se ela for fazer ou não, o problema dela, eu não tenho que ficar preocupado se ela está fazendo ou não. Cara, aquilo, o dia que ele mandou, aquilo me libertou, porque ele falou assim, cara, a minha parte eu tô fazendo. Se você vai fazer ou não, esse é um problema seu. Mas eu tô colocando, eu tô semeando, eu tô jogando. Então, Eu vejo muita isso. gente preocupada também, Lucas. Tipo, eu dei acesso, eu dei poder e essa pessoa agora tá fazendo lucro. Eu vejo muitos mestres preocupados com isso. Não vou nem chamar de mestre, vou chamar de professores. Muitos professores tendo esse tipo de comportamento. E, na verdade, quando você tem essa interpretação, é porque era a única coisa que tinha dentro de você. E você tem medo. Sim. Mas se você realmente é multiplicador de talentos, um cara de múltiplas habilidades, você vai ter medo de ver alguém ganhando com uma habilidade que você ensinou? Jamais. Você ensinou uma habilidade, uma fórmula. Se você é o detentor onde que nasce fórmulas de você não precisa ter medo. Você sempre vai estar acima e essa pessoa sempre vai ter que comprar algo de você para aprender qual que é a próxima fórmula. Boa. Faz sentido. Ô Túlio, e conta pra gente o que foi interessante pra quem tá chegando agora. A Maíra já tinha falado do Túlio pra mim, mas eu não conheci o Túlio e confesso que eu não te segui no Instagram nem nada. E aí um dia a gente, Alphaville e suas conexões, né? Tava jogando beach tennis no primeiro dia do ano. Foi. E aí nós fomos ali naquela Nutricar
que tem dentro do condomínio de um amigo, ainda nem era do nosso condomínio, aí conversando, aí o Túlio chegou, começou a conversar com o amigo, aí você joga tênis, tal, aí eu comecei a falar pro amigo, cara, você tem que começar a jogar tênis. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é o Túlio? Aí ele falou, eu sou. Eu falei, minha esposa vai falar de você. Dele, quem é a sua esposa? Eu falei, Maíra. Dele, Maíra. Aí o amigo meu falou, do consórcio, Maíra, eu gosto muito da sua esposa e tal. E a gente combinou de jogar tênis, e eu não seguia você, eu não sabia quem era você. E aí a gente foi jogar tênis, foi eu, o Túlio e o Caio. E aí a hora que saiu, eu falei assim, cara, que menino de gente boa. E o tempo que eu tava conversando com ele ali, ele parece que é bem influente. Ele falou, irmão, você tá de sacanagem? Esse cara é gigante nas redes sociais. Esse cara é amigo, não sei o que. Daí eu falei, como assim? Eu não conheço ele. Aí ele falou assim, você não segue ele? Entra aí no Instagram dele, você vê. Então... É porque às vezes que eu comentava, eu falava, eu encontrei com o Túlio, porque eu te vi em algum lugar com alguém, igual o dia que a gente foi no podcast do Pablo. Sim. Você tava. Aí eu falei, amor, lembra um cara que eu encontrei lá em Cancún? E aí tal, ou que eu conheci na mentoria do Fonseca, ou aparece naquela lembrança do iPhone. Sim. Algumas fotos, e aí já apareceu foto da gente assim, ó, fingindo que tava conversando. Que legal. Aí eu comentei com ele, eu falei, do Túlio. Eu acho que você tinha me mostrado algum vídeo, alguma foto, então por isso que eu reconheci, mas eu não conhecia você das redes sociais. E aí, por que eu contei essa história aqui? Pra você contar pra galera da onde que veio e como começou essa influência. Ou seja, e até se você puder falar quem são hoje uma das pessoas que você tem a oportunidade ali, que você ajudou a crescer e teve por trás dos bastidores, e da onde veio essa influência, como é que o Túlio conseguiu crescer tanto nas redes sociais e crescer na vida também, né? Em questão de conexões, eu confesso que o dia que eu tava jogando tênis, o Túlio pegou e falou, não, eu sou amigo do Leonardo DiCaprio, não sei o que, eu falei, amigo, se é amigo de uma pessoa do Brasil é diferente, se é amigo do Leonardo DiCaprio é totalmente diferente, né? Não é nem amigo, ele participou de uma festa lá em Los Angeles. Entendi, legal. Na casa do Thiago Finch. Legal. Aí acaba que a gente se conectou lá, né? E foi aquele pessoal do Fast and the Furious, né? Os atores, é bem legal. Velozes e Furiosos, pra você que não fala inglês ainda, já fica a dica aqui, tomara que você tenha ficado incomodado do que ele está falando, pra você buscar, né? O podcast tem que ser pra incomodar a pessoa. A gente esquece do nome em português. Tá muito americano. Eu confesso que ele falou Fast Furious, eu falei, que filme é esse? eu já assisti umas 30 vezes, tá? O Lucas se comprometeu que esse ano sai, esse ano mas vai. é culpa Esse minha. Ele ano falou, amor, arruma um professor. Por isso que até que eu perguntei no início, que a gente estava aqui nos bastidores, onde você aprendeu a falar inglês? Que eu aprendi numa escola de inglês do Flávio Augusto. Eu fiz o curso lá e pra mim valeu a pena. 1 ano e meio já tava conversando, fiz o intercâmbio. O WhatsApp, depois você solta o patrocínio aqui. Muito boa. Tá vendo? Falei pro WhatsApp e depois soltar o patrocínio aqui. Muito bom, muito bom. Teacher, um beijo. Tá vendo? Boa, conta um pouquinho, então. Então, eu acho que eu sou artista desde quando eu nasci. Desde pequeno eu sempre fui envolvido com a arte, né? Eu comecei com artes cênicas, depois eu fui pro circo, isso bem novinho. Depois fui pro teatro musical, depois eu fui pra música, tive carreira no gospel. Eu sempre fui um cara de muito acesso desde pequeno, né? Não vim de família rica, mas eu sempre fui um cara esforçado. Criou os acessos. Né? Criei os acessos. Eu tive minha banda, acho que foi por 16 anos. Caramba. Como cantor gospel. Rodando Minas Gerais. Quem vai cantar na célula, amor? A aí, gente nunca tá sabe. Pronto. Tem dia que a gente fala assim, vamos fazer uma célula? Aí a gente vai chamando todos nós, porque é diferente uma pessoa cantando e a gente, não quero tirar seu foco não, tá? Mas aqui, tá resolvido. Tá resolvido. Não, eu sempre começo a minha agenda aqui, cara, qual cantor que eu vou chamar hoje? Chama, que eu não dou conta de fazer célula. Já tive várias participações, inclusive em células, com muitos amigos, né? Já cantei com Kemuel, que são meus amigos, com Isadora Pompeu, com Preto no Branco, com Daniela Araújo, enfim, né? Diversos artistas gospel que passam lá em casa e a gente fica cantando juntos, né? Faz música junto, porque eu sou do black music, né? Eu gosto dessa coisa soul, enfim. Então eu vim da arte. Aí eu descobri, né, um tópico do mercado digital, que foi o dropship lá atrás. Caraca, lá atrás. Né, o que foi o que mudou a minha vida, que mudou meu pensamento, e dali eu me lancei total no mercado digital. E o que o Túlio é hoje foi por causa de uma médica que, quando eu estava cantando na Band, ela me chamou e falou, você tem parceria de harmonização? Isso acho que eram uns 8, 9 anos atrás. Falei, não tenho não, nem sei o que é isso. Ela me levou para poder fazer a primeira vez que eu coloquei lente de porcelana e fez a primeira harmonização. Ela falou, você está no meio dos artistas, no meio do famoso, 9 anos atrás.
por que a gente não te paga e você traz esses famosos para fazer tratamento com a gente? Tá brincando. Ai, que legal. Aí veio, acendeu a ideia. Aí eu falei, cara, eu tô sentando do lado errado da mesa. Eu tô sentando do lado dos caras que precisam de parceria. Eu tenho que ser amigo dos caras que precisam deles e vão me pagar por isso. Sim, porque você já conhecia bastante gente. Aí onde que eu montei minha primeira empresa. Que legal. Aí dali eu top. fiquei imerso no mercado digital e só avancei. E aí você começou então a conectar os players com as empresas, Médicos. com médicos. Era específico para médicos. Para médico, eu atendi mais de 450 médicos. Que da hora. E um dos cases, assim, foi vários cases, né? Mas Aham. já trabalhei com o Dr. Vioto, Rafa Puglisi, JK Estética Avançada, Tereza Escarda, os maiores hoje do mercado. Que legal. Que legal, que top. Show de bola. E isso é Esperava muito por essa? interessante, porque não, é legal a gente ouvir, né? Aham. Esse podcast você acaba fazendo perguntas que no dia a dia, É. às vezes você tá conversando com uma pessoa, mas você não fez uma pergunta tão específica, né? Sim. E o que é legal, você viu ali uma oportunidade de mercado para poder Isso. fazer as conexões. E dali foi tendo várias arestas que foram surgindo no processo e aperfeiçoando. Igual hoje a minha empresa não faz só marketing. Hoje o meu foco é entregar gestão de negócios. Que legal. Porque não adianta você entregar um marketing qualificado para uma empresa que não tem gestão. Porque a culpa sempre vai ser da agência de marketing. Sim. Nunca vai ser do Sim. interno da empresa. Às vezes ela não tem bom closers, não tem um bom time comercial, não tem ali uma boa gestão financeira. Ô, Túlio, né? e eu vejo que a pessoa contrata, ela acha que é de largar. Porque É. até o ponto que eu trouxe lá pra aluna que falou sobre a agência de marketing, que a gente começou isso na conversa, né? Puxa, você traz uma agência de marketing, mas você não tem domínio do que funciona no seu mercado. É. Porque a agência de marketing, ela vai te dar um panorama Isso, um panorama. do que você tem que fazer, como que é a gestão de tráfego, Você tem que quais gravar. os influencers você tem que gravar. É. E aí a pessoa acha que, agência, o que eu tenho que fazer? Uhum. Onde é um misto dos dois, igual o Lucas falou, ó, você tem uma ideia que Sim. funde com a minha ideia, que vai ter um negócio que vai Sim. gerar valor, de repente, para as pessoas. É. E aí a agência chega, fala tudo que ela tem que fazer, só que a agência não domina sobre Sobre o aquele produto. segmento específico. É. Diferente quando você vem daquele segmento, Sim. né? E aí eu falei assim, mas como que... eu até brinquei, né? Eu falei assim, deixa eu pegar aqui minha bola de cristal, os seus leads estão ruins, né? Ela, sim. Aí eu falei, por que você tá postando uma foto do imóvel e o preço? Aí ela, sim. Eu falei, então, no mercado de consórcio, você começa a ganhar espaço quando você ensina a pessoa, porque os produtos, eles mudam o tempo de decisão de acordo com a complexidade do produto. Legal. Então, é diferente de eu comprar um curso de R$97 que a gente vende, né? E é diferente eu comprar uma mentoria de R$18 mil. Sim. É diferente de eu comprar um curso de R$97, estou usando um exemplo, e diferente de eu contratar um consórcio de imóvel que dura 15 anos o fluxo de pagamento. Isso. Por mais que vá te ajudar a realizar um sonho. Então, uma imagem não eleva o nível de consciência da pessoa para que ela tome uma decisão de compra. Isso Porque é legal você falar, porque eu instalei dentro da minha empresa até uma dica para as agências aí. Boa. Anota Pega essa. hein? Que eu sempre passo um mês ou algumas semanas imerso no meu cliente. Uau. Legal. Estudando. Se eu puder ficar dentro do ambiente, é melhor ainda. Para me conhecer tudo como funciona. Eu começo a fazer pergunta, começo a estudar, para que eu tenha realmente conhecimento daquela área, antes de eu desenhar qualquer planejamento. Porque o planejamento que é para um não é o que é para o outro. Exato. Precisa ser personalizado. Então eu não tenho pacotes na minha empresa, eu tenho personalização. Chega gente de todos os nichos. Hoje eu não sou uma empresa barata, acho que eu sou uma das mais caras do mercado. Eu acho que o mais caro é eu, o Thiago Miranda, que é meu amigo, e o Sérgio Lima. Né? Não conheço as outras são que atendem pessoas pequenas. E pelo fato de a gente lidar com muito dinheiro que coloca em cima da gente, principalmente multinacional, é papo de múltiplos milhões, a gente precisa entregar resultado. Sim. Então eu preciso ser imersivo no que aquela marca é, qual que é a cultura dela. E quando às vezes você mergulha, você descobre que não existe cultura, que não tem unidade. Você descobre que a empresa não tem processo. Você descobre que a empresa toda só funciona por causa de uma pessoa. Que doideira. Aí você surpreende. Aí você entende por que aquela pessoa não deu certo com marketing nenhum. Porque eles tentaram mudar a forma do que funcionava.
Mas se na sua empresa tem 10 pessoas, 20 pessoas que funciona e eu estou trabalhando numa nova formatação para você, para que você tenha mais audiência, que primeiro você precisa ter audiência antes de ter conversão, para que você tenha mais audiência para depois ter conversão, eu não atrapalho nada do seu caixa. Mas se é 100% dependente de você e eu vou mudar a fórmula para que você chegue no nível maior de exposição, eu prejudico todo o seu caixa. Sim. Até porque o ajuste, ele não vai performar necessariamente imediatamente, Não. né? Vou pegar um caso simples. De 6 meses a um ano. Você que entende de venda, você usou o closer, o SDR, a qualificação do lead. E aí tem um erro bem comum no nosso segmento. Muitos clientes hoje, principalmente de alto padrão, eles estão em busca disso, consultoria. Algo consultivo e customizado. Sim. Tá? E aí as pessoas, às vezes, elas trabalham um outro nicho de mercado, uma outra classe social. Sim. A classe social, e aí, gente, a gente tá segmentando um padrão comportamental. Ele mesmo trouxe assim, ó. O quanto a pessoa tem na conta tem a ver com a mente que ela tem. Não pode ser que tenha caso que a pessoa nasceu rica, mas ainda que ela tenha nascido rica, vamos chamar assim, ela teve que construir uma sabedoria para poder manter aquela riqueza, senão ela já teria perdido, como vários que enriqueceram rapidamente, você deve conhecer muitos com certeza, e perderam aquele recurso. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes a pessoa tá ali querendo mudar de um segmento para o outro, e qual que é o tipo de segmento de uma classe social mais baixa? Ela decide muito rápido, muito na emoção. Não precisa fazer conta, eu tô falando de um produto financeiro. Não, eu só quero saber qual que é o valor da parcela, vai sair rápido, né? Onde vai muitos, e eu quero trazer um alerta aqui, o Pode Comprar, a gente fala sobre vários assuntos aqui, e a gente traz também a questão do consórcio, que é um produto que a gente trabalha. Sim. Tem muito profissional no mercado que vende errado, Túlio. Falando, fica tranquilo, vai sair rapidinho. Eu não preciso ir muito longe, com certeza. Você são sedutores. Isso talvez tem em todo lugar. Já tenha uma experiência com isso, ou conhece alguém que teve, de que, fulano fechou um consórcio, falou que ia sair rápido, ou falou que ia sair assim. Por que eu trago isso? Porque a forma de eu negociar com um cliente high ticket é diferente. Muitas vezes ele não vai tomar a decisão naquele momento. Então, um ajuste que a gente faz ao invés de você tentar forçar uma venda, primeiro que forçar uma venda já tá errado, tá? Mas vamos usar o termo que o goela abaixo na primeira reunião, tá? Você ensina o cliente, dá uma aula para o cliente numa primeira reunião, vai buscar algo customizado dentro da administradora, do banco, da empresa que você representa e apresenta numa segunda reunião. Claro, gente, que não é porque eu vou marcar uma segunda reunião que eu não vou usar técnicas de vendas, mas técnicas... Eu não sei, nem existe isso daí. Técnicas saudáveis. De fato, eu vou customizar, vou buscar algo melhor pra você, vou buscar algo que seja assertivo, criar uma expectativa pra um segundo encontro, que é o que acontece às vezes quando você tá conhecendo uma pessoa. Se não tiver uma expectativa legal de que, nossa, o primeiro encontro assim, o segundo vai ser melhor, você não vai pra um segundo encontro. É se interessar pelo cliente, né? Porque muitas pessoas, elas querem... Eu vejo as pessoas falar assim, vendedor de consórcio, falam assim, não, consórcio é o melhor produto do mundo. Não é, amigo. Para cada perfil de cliente, para cada momento do cliente, ele vai ter um perfil de produto. Perfeito. Então, o cara, ele quer enfiar aquilo goela abaixo, que é o que você estava falando, que eu entro dentro da empresa do cara para ver como que eu posso auxiliar esse cara. Eu não quero só vender um pacote para ele, não. Eu quero realmente ajudar esse cara. Entender o processo. Então, abrindo um gancho aqui, um parênteses, para você que é vendedor de consórcio, quer explodir sua mente em 2 dias, 22 e 23 de março de 2025, não sei quando você estará ouvindo e assistindo esse podcast, nós teremos uma imersão aqui em Alphaville, São Paulo, com grandes players para explodir sua cabeça. Se você que quer contratar o seu consórcio, quer construir, fazer uma alavancagem patrimonial, tem um link aqui para você nos chamar. Eu só espero que eu esteja nesse evento aí, sabe? O Lucas falou que a gente não convidou, a gente tá para te convidar. Deixa eu trazer aqui, ó. Aqui, ao vivo, hein? Ao vivo. Eu já tô dentro. Tem agenda 22 e 23 de março? Pra vocês, amigos. Aê, se não tiver... temos mais um palestrante confirmado, hein? Porque a gente fez uma lista de convidados pra palestrar e colocou seu nome lá. Aí ele falou, eu falei, a gente não... Pensei, né? A gente não... Mas é que era ao vivo. Era pra não ter que perigo dele falar não. Pra onde correr. Você vê como as mentes mudam, né? Eu falei, não vamos fazer o convite. Vai que ele fala não aqui ao vivo, né? Ele, vamos fazer, que ele vai fazer. Muito bom, muito bom. Mas só pra concluir aqui, amor, só pra não abrir o loop e não fechar. Qual que é o ponto?
Quando a gente traz essa estratégia de fazer o atendimento em 2 atendimentos, ao invés de ficar desesperado, tentar vender numa primeira reunião, que é um feedback que o cliente dá, Sim. Túlio. Olha, eu tô fechando com vocês pra vocês não ficarem afobados me vender no primeiro atendimento. Boa parte das pessoas querem fechar a venda porque é a última vaga, enfim. Ou porque tá precisando de Ou dinheiro. porque tá precisando de dinheiro. Isso. E aí, o que eles dão de feedback pra gente? Ai, minhas vendas caíram esse mês porque eu comecei a implementar a estratégia, que é o que você pontuou. É. Às vezes você precisa fazer um ajuste, dar um passinho pra trás, não vou nem chamar, mas tipo assim, pausa, respira. Quando você volta pra corrida, você volta com mais energia. Eu posso né? explicar até isso pra você Pode, rapidamente? com Manda. certeza. Ó, se você for pegar o contexto de influência e o contexto de posicionamento, são coisas completamente diferentes. As agências desenham o posicionamento, mas a influência é pessoal. Se for pegar o Pablo Marçal, ele não precisa mais estar online. Ele já tem dinheiro para não estar online. Mas Perfeito. ele tá todos os dias nos stories, todos os dias fazendo live e tem cerca de 5 posts por dia sendo postados no feed dele fazendo conteúdo. Ou seja, Poxa. é Com imparável, força, né? imparável. Aí eu vou trabalhar com uma pessoa que quer ficar famosa. E eu falo, grava para mim conteúdo, aparece nos stories, faz live, a gente manda o posicionamento, mas ela não tem a influência. Então ela não faz nada. Então, como ela quer um resultado rápido, ela fica dependente 100% da agência. Então, às vezes, ela nem precisa dar o passo para trás. Ela primeiro precisa treinar a mente dela para ela se tornar influenciadora. Então, ela precisa estar perto de quem realmente vive a influência. Se você passar um mês na casa de influenciador, você vai sair gravando tudo que você imaginar. Caraca. Você vai sair fazendo qualquer conteúdo porque você vai saber remix. Você vai pegar um conteúdo idiota e vai saber colocar dentro de um consórcio com uma forma séria. Top. Você Legal. vai saber. Eu perguntei isso pro Marçal uma vez. Falei assim, Marçal, por que você fala essas coisas idiotas às vezes na internet? Ele fala, porque não tem como virar presidente desse país sem antes você comédia na boca do povo. Então, uma Caraca. pessoa de influência, ela não tá nem aí para aquilo que Ela é sabe ser aspectos viralizada. morais do nicho. Ela sabe viralizar, porque ela sabe ter influência. Que foi o que ele fez, E né? influência é repetição. É você gravar todos os dias, é você aparecer todos os dias, ser visto todos os dias. Toda hora você tem que estar lá, a bolinha tem que ter alguma coisa acontecendo. Legal. Você precisa de estar em relacionamentos novos, criar quebra de expectativa, precisa estar fazendo colaborações com pessoas de nichos diferentes, você precisa expandir. E uma pessoa dessa não grava. Eu lido com muito médico que médico não grava. E quer resultado, ele quer mais venda, quer mais paciente, mas ele não grava. E qualquer outra empresa, eu tenho certeza que essas pessoas que reclamam de agência, elas não postam tanto que deveriam postar. Não. E só posta fly Mas no tem perfil. muita Só agência posta que não é texto. capacitada igual vocês, que não Tem traz um essa monte, visão também. mas Tem é os porque- dois cenários, né? É porque essas agências, elas entenderam que as pessoas são imediatistas e querem resultado imediato. Então, elas vão nessa dor das pessoas. Então, essas pessoas contratam errado, porque elas nunca aprenderam a contratar certo. Não Perfeito. sabem nem Perfeito. recrutar Porque elas não certo. sabem o que deve fazer. Exato. Uma nossa empresa, ela respeita processos. Então, antes Perfeito. de eu te passar qualquer posicionamento, eu preciso te treinar para a influência. Entender como funciona todo o comportamento da sua empresa, para ver se eu te mudar, o que pode dar errado para mim já ter contenção para isso. Ó, Então, existe um plano a ser feito. Tem que ter um plano estratégico antes de se posicionar. Perfeito, show de bola. Ô Túlio, conta pra gente aqui, alguns, até pra galera saber, quais são algumas empresas, fala, Lucas, 3 empresas ou 5 empresas e 3 players grandes que a gente já trabalhou, que a gente foi responsável por fazer bastidores ou que a gente continua trabalhando. Conta um pouquinho pra gente, que eu vi lá que você tava essa semana com o pessoal da BYD, eu falei, caraca, Túlio, a gente conversando De aqui. multinacionais tem a BYD, Cirque du Soleil, Ibera Paris, Audi, Que top. eu não vou lembrar de todas, Hyundai, tem JK Estética, tem outras grandes lá. Em players, Thiago Finch, Pablo Marçal, Thiago Fonseca, o Piero, o Jair Messias Bolsonaro. Já teve vários do nosso envolvimento ali. Só uma galera pequena, né? só. Até o nosso ex-presidente. Sim, sim. Ó, caminhando aqui pra uma reta final, que eu sei que daqui a pouco você vai gravar alguns vídeos, a gente não quer atrapalhar você. Tem que colocar a Vou botina, cavalgar, vai vou ter que colocar a cavalgar. botina. Mas eu gosto, essa pergunta não tá no roteiro, mas eu gosto de fazer uma pergunta polêmica. Mete bronca. E aí você vai entender depois o objetivo. Eu gosto. Não precisa ficar preocupada Eu em tá certo ou tá errado. Eu quero que você fale o que você pensa. Tá. Toda vez que eu faço uma entrevista, eu pergunto: o que você acha sobre consórcio?
né? Esse é um momento pra você falar gosto, não gosto. Esquece que você conhece a Maíra e o Lucas, ok? Sim. Ó, já foi me apresentado várias vezes, só que até agora só me foi apresentado. Perfeito, Eu preciso ser treinado para poder entender isso de verdade, perfeito. né? Então, até me coloca à disposição de não só tá palestrando no evento de vocês, mas eu quero aprender com vocês. Legal. Boa. Porque eu acredito que é um mercado que realmente dá resultado, porque eu tenho amigos que investem muito dinheiro nisso e tem resultado com isso. E é um resultado que eu quero ter. Eu só não investi ainda em consórcio porque eu não tive alguém que me treinou, só me informou. E informação para mim é vazia. E como que o pessoal te informou? Só pra eu saber, e até pra quem trabalha com isso, parar de fazer errado, né? Porque olha só, ele já teve acesso a pessoas que falaram sobre isso, Isso. mas até agora Ninguém gerou valor. Ninguém gerou valor. E ó, pra você ver, a gente se conhece, a gente Isso. nunca conversou sobre Nunca falamos, consórcio. é. Pra você ver que uma conexão, essa é a minha visão. Ai, de repente quem tá assistindo a Maíra tá perdendo venda, tem uma venda ali do lado dela, né? Uma boa venda. O que eu vejo, Túlio? Eu vejo que se eu já chegasse falando de consórcio pra você, fica aquela... E até você, eu fui atrás de você, Foi. eu já fui até na sua casa, eu acho, uma vez, Foi. não foi? Faz tempo já. Só que a gente não falou disso. Não falamos disso. Não falamos disso. Ou seja, a prioridade em um determinado momento é se conectar. É. Porque se eu fico falando do meu negócio pra ele ou do negócio dele pra mim, fica assim, nossa, aquele Túlio só quer me vender. Ai, ele vai me chamar pra qualquer coisa. O Lucas vai chamar, vamos jogar um tênis? Vai falar, não, vai ficar falando de negócio. Eu já sei o objetivo final. Né? Como que essas pessoas te abordaram? Por que até agora só foi informativo? Ó, a abordagem delas é sempre pelo interesse em ganhar comissão. Isso foi muito perceptível para mim, porque um dia eu fui esse cara, né? Então a gente consegue compreender a energia. Sim. Então a informação dela era só que eu precisava colocar o dinheiro em tal lugar e aquela pessoa ia fazer a gestão. Caraca. Então eu não tinha nem Muito simples. eu não tenho nem ideia de verdade de como qual que é o funciona. processo do funcionamento. Tá, eu vou dar um resumo e a ideia aqui não é te vender porque isso acontece naturalmente. Claro. Mas olha só, vamos pegar um cara que costuma financiar, tá? Sim. Primeiro que o consórcio, dependendo da média de lance, ele pode te atender mais rápido, mas não é o melhor cenário do produto. Sim. Tá? Até um dos motivos que as pessoas pegam o ranço do produto, porque muita gente fala que dá pra te atender pra ontem. Isso. E dependendo do bolso, pode ser que dê pra atender, mas pode ser que não faça sentido financeiramente, dependendo do quanto você vai Foi como o meu aportar. gerente do Santander fez. Eu falei que eu queria comprar uma casa de 16 milhões. Ele fez eu comprar o consórcio, né? Olha aí. E falou que eu seria contemplado no segundo mês. E aí você fez? Eu fiz. E aí não foi nunca contemplado. foi. E eu pago a mensalidade por mês, uma mensalidade alta. Tá. Né? E aí eu posso até te fazer uma pergunta? Você Pode. acha que você tá pagando e que você poderia ter esse dinheiro numa aplicação que valeria mais a pena, não é isso? Com certeza. Pronto, tá vendo que minha garrafa de cristal Com aqui tá certeza. funcionando? Garrafa é braba. Por que eu trago isso? Eu gosto que os convidados eles tragam realmente a perspectiva deles do produto, porque Sim. tem muitas perspectivas erradas e baseada em não ter uma conversa franca em relação a isso. Vou te dar só uma noção, tá? Vamos supor que você tá pagando lá há 3 anos. Se você aplicasse, eu não tô falando que consórcio é investimento, mas que dá para utilizar a ferramenta para alavancar seu patrimônio. Se você aplicasse esse mesmo recurso por 3 anos em um investimento conservador, porque eu não tô falando algo de risco, porque o consórcio não oferece o risco Não oferece isso. e nem o rendimento que os investimentos de risco oferecem. Você teria um rendimento. Só que quando você tá pagando um consórcio, uma vez por ano o imobiliário, por exemplo, tem um reajuste. E aí, quando eu tô contratando e não sei direito por que eu contratei, porque eu contratei para contemplar rápido. Já que não contratou, eu tô pagando aquele negócio que eu pago uma taxa de administração, não tenho rendimentos e não tô usufruindo do bem. Olhando por esse cenário, é um péssimo negócio. Um péssimo negócio. Agora, qual que é a realidade do produto? Aquela correção que você paga nas parcelas, ela é rateada no plano e dentre os participantes. Então, se você tivesse aplicado aquele valor no mesmo período que você guardou o consórcio, que você está pagando as parcelas do consórcio, o que você vai receber de correção é superior ao que você receberia de investimento. rendimentos. E eu consigo isso, até porque você vai palestrar no nosso evento, te mostrar isso através da HP. Falar, ó, Túlio, se você aplicasse nesse período, te daria isso. E a sua carta, olha o valor que ela tá, olha o quanto você pagou, né? Ou seja, existe um momento do consórcio que, primeiro,
ele vai se tornar um negócio onde você não pagou taxa de administração dependendo do quanto você demorou para ser contemplado. Maíra, você tá querendo comparar com investimento? Não, eu tô falando que para aquisição de um imóvel é uma das melhores alternativas. E eu posso vender também. E você pode vender essa carta dependendo do quanto você aportou até a data da contemplação. Que legal. Agora, melhor do que vender, que muita gente faz, é comprar imóveis para locação. Porque se eu for comparar o lucro que você vai ter na venda, dependendo do quanto você pagou, versus você ter alguém pagando o seu patrimônio, vendi e fiz um lucro, aí reinvisto. E os juros é pequeno. A taxa de administração é, vamos colocar assim, uma média do mercado, 1,5 contra tem correções, como financiamento também tem, mas contra ali 9, 10, 11% ao ano de um financiamento de um banco. Que qualquer conta que a gente mostra muito pro cliente, ele quer fazer uma alavancagem patrimonial, é essa. Você pode vender a sua carta e você faz um belo de um lucro ali, só que qual que é o interessante? Contemplei, demorei 5 anos para contemplar essas cartas de consórcio. Comprei um imóvel, quanto que eu paguei sobre o crédito liberado? Você vai ver que mesmo que você demorou 5 anos, você vai ter pago lá uns 30%, 35%. Agora eu pego esse crédito, compro um imóvel. Quem vai pagar esse restante agora se você comprar um imóvel com estratégia? Ou seja, se você passar de 0,5%, que é um valor tradicional de aluguel no Brasil... É o próprio aluguel. Exatamente. Então, o que você vai receber de aluguel vai pagar. Ou seja, no término do plano, você investiu 30%, 35% e quem pagou esses outros 65% foi seu inquilino. Lucas, eu comprei um imóvel tradicional e quem está pagando isso aqui agora é 0,5% e eu tenho que desembolsar um pedaço. No término disso, como a gente tem a correção do imóvel também, você vai ter pago uns 50%. Então, essa é a vantagem de você utilizar o consórcio como alavancagem patrimonial. Então, não cancela, mesmo que te vender errado. Né? E a gente está chegando, né, para nossa reta final. Na verdade, já chegou, já passou? Já ultrapassamos o horário que eu tô de olho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para ele e depois eu abro para você. Imagine que hoje fosse a última vez que as pessoas ouviriam você. Talvez essa pessoa seria o último dia de vida dela. Qual que seria a mensagem que você entregaria para essa pessoa? Ou que a sua mensagem alcançaria os 4 cantos da terra agora? Qual era a mensagem que o Túlio, que está aí dentro desse coração, dentro da alma mesmo, que Deus colocou dentro do seu coração da fundação do mundo? O que é que você tem para esse povo? O que é que você tem para essa galera aqui que está nos assistindo? Forte, né? Ó, eu tenho uma cultura instalada dentro de mim de dissociar ideias que foi o homem que criou. E é um processo muito doloroso, porque tudo que o homem cria se parece com o homem e é imperfeito. E dissociar é muito difícil porque é muito mais viciante do que as coisas do céu. E quando eu consigo dissociá-las, eu começo a associar com aquilo que é reino, com aquilo que é verdade. E eu descubro que por mais que o plano de Deus é diferente do meu plano, o dele é perfeito e o dele não vai me lesar, o dele não vai me machucar. Se Maria descobrisse que Jesus fosse o salvador do mundo e ele enfrentaria um processo difícil, talvez ela não queria ter aquele filho. Ela tinha dizido não para o anjo. Ela não sabia do processo. Sabia só da recompensa de carregá-lo. Ela beijava Jesus, mas ela estava beijando o salvador do mundo. Às vezes, esse processo de associar com as coisas do céu, com o plano do que realmente Deus criou para você, não combina com o que você criou até hoje. Mas vai ser perfeito. Então, crie estímulos para que você esteja do lado de pessoas que realmente são livres, porque quem é livre liberta. E quem não é livre te coloca dentro de uma cultura que não é sua, de um propósito que não é seu, mas te dá esse senso de liberdade, até você não ter mais nada para poder oferecer. Caraca, forte demais, forte demais. Chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer, Túlio, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, o seu ex-me aqui para o nosso podcast. É uma honra. E pro evento agora. E pro evento agora, ao vivo, recebemos assim ao vivo. Tava aqui, ó, será que ele vai ter data? Então eu quero agradecer, quero parabenizar você por esse trabalho de influenciar pessoas, de treinar pessoas, a trazerem não só a questão da influência, mas a melhor versão delas para que as pessoas conheçam, né? O que é real e o que é fictício, saber discernir isso aí. E pedir pro pessoal que ainda não segue o canal, por enquanto pode comprar, ainda está no canal A Especialista em Consórcio. Né? Quem sabe a gente cria uma página aí pro canal, depende das visualizações e dos comentários. Então, para você que quer mais episódios como esse,
Coloca aqui, acho que uma palavra que tem a ver com a nossa conversa aqui. Qual é o próximo convidado? Vamos colocar aí pra eles. Qual é o próximo convidado que eles Qual querem? é o próximo convidado? E se você gostou, comenta aqui influência. Ou você prefere posicionamento? Só pra gente ver o que é. Influência, vamos Influência. Comenta aqui a palavra influência pra estimular a gente, saber que você tá gostando. E não deixe de acompanhar os próximos episódios. Túlio, conta pra galera aí como que elas te encontram nas redes sociais. Fala legal. suas plataformas aí. @Túlio Vitti, Vitti, VITTY. A gente ganhou até um livro, tá fácil Tá aqui, aqui? ó. Aqui, ó. Deixa eu já fazer o marketing É dele verdade. aqui, ó. Social, Além da Além rede. da Social rede. além da rede, ó. governo e algoritmo da Matrix ao digital. Meu best-seller. Tá vendo? best-seller. Que ele vai levar alguns pra Boa. distribuir lá no CXP, tô avisando ele sim. agora. Inclusive, eu quero convidá-los para vocês darem aula pro meu Mastermind sobre consórcio. Ó, quero que marcar com caraca, vocês, da porque eu hora. acho que legal minhas alunas também começarem a investir. Com certeza, Perfeito, conte conta com a com a gente. gente. Conte com a Irmão, gente. tamo junto. Tamo Amo junto. sua vida, conta comigo. que Obrigada. você precisar. Valeu, gente. Chegamos ao fim do Pode Comprar. Te vejo no próximo episódio.